teve quase falando vai embora, o Dorival, teve muito disso. E na reportagem aqui do UOL, do Igor Siqueira, ele disse que a queda do Dorival Júnior da seleção virou praticamente uma questão de tempo, né? Depois do vexame, não há clima para continuidade, a reportagem do Igor Siqueira. O presidente reeleito da CBF, o Edinaldo Rodrigues, queria 2 vitórias, mas o clima... tudo bem, o Edinaldo também acho que queria um pouco demais, né? Eu quero 2 vitórias, uma contra a Argentina. Eu quero uma reeleição e 2 vitórias. Eu quero uma reeleição, mas também quero 2 vitórias. Cardápio. Como eu ganhei aqui a eleição, eu quero que você ganhe também no campo. Por aclamação, também... vitória por aclamação que ele queria. Também não é muito fácil. O próprio Dorival Júnior disse que abandona o trabalho, mas falou já meio que no passado, que não abandona, né? Que eu continuo, eu vou insistir e tal. Mas também deu toda a pinta de que... Outra dúvida que eu tenho é se o Rodrigo Caetano continua lá. Eu não sei como o Edinaldo vai lidar, porque o Edinaldo ele tem, por personalidade, tomar essas decisões sempre sozinho. Eu não sei como ele vai lidar com a questão do Rodrigo Caetano como diretor de seleções e também depois do Dorival. Então fica essa dúvida também, além do futuro, se ele vai manter o Rodrigo no cargo. Aí, Casão, é super delicado falar isso, porque afinal estamos lá com o Dorival, ainda técnico da seleção. Mas já está todo mundo meio falando, o cara não vai resistir e que alguma coisa vem alguém por aí. O que fazer? Essa é a pergunta. Então, difícil, né? Assim, o treinador que eu mais gosto mesmo, hoje em dia, é o Felipe Luiz. É aquele que mais me agrada, eu gosto da visão dele de futebol, eu gosto do jeito que ele pensa, do jeito que ele fala, eu gosto do jeito que ele trata as coletivas. Foi um grande jogador, é um cara, sempre foi inteligentemente com uma inteligência futebolística muito maior que a maioria dos jogadores. Eu gosto dele, ok? Isso é um ponto. Mas temos assim, se você quer uma coisa mais robusta, tem o Abel Ferreira, que ganhou tudo nos últimos anos, um cara já está aqui no Brasil há um tempão, conhece tudo, como funciona, principalmente a imprensa, sei lá, um cara mais robusto para colocar ordem na casa. Eu não sei se o Felipe Luiz colocaria ordem nessa casa aí. Porque seria uma experiência, seria uma primeira vez que ele pegaria uma coisa de ponta cabeça. Né? De ponta cabeça numa seleção brasileira para colocar em prática. E não treina todo dia, só encontra os jogadores, sei lá, uma vez por mês. Então, apesar de eu preferir o Felipe Luiz, eu acho que pode ter esse problema aí, da cobrança, de ele entrar, todo mundo cobrar que ele tem que fazer que a seleção jogue, que ele joga o Flamengo, logo de cara. Cara, as opções são poucas, né? Você depende para que estrada você quer correr. Né? A estrada da experiência, do peso, do conhecimento, sei lá, de uma personalidade mais agressiva, você tem o Abel. Você tem até o Rogério Ceni, que também é jovem e tal. A minha preferência é Felipe Luiz, cara. Desculpa, Felipe Luiz, de preferir você, que eu sei que se você for convidado a ser treinador da seleção brasileira, provavelmente você vai aceitar, e eu vejo que é uma roubada gigantesca. Mas a única esperança que eu tenho de ter uma seleção lá na Copa 2026 jogando próximo da cultura da nossa escola futebolística, que o Brasil perdeu faz muito tempo. Isso que nós vimos ontem não é Brasil, tá? Não é escola futebolística brasileira. Não só ontem, contra a Colômbia, desde as Copas do Mundo, né? Eu acho que a única vez que eu vi a seleção brasileira jogar com a escola futebolística mesmo do Brasil foi quando o Tite entrou em 2016 no lugar do Dunga, que jogou pra cacete. Gabriel Jesus, Neymar. Jogaram pra caramba, cara. Toque de bola, ultrapassagem, aquela coisa toda. Foi só um sinalzinho, assim. Depois disso, cara, a gente vê a seleção brasileira jogar como as piores seleções europeias. Duríssimo. Não é? O Brasil copiou um modo europeu de jogar, um modo europeu da pior forma possível, de filosofia e, cara, não dá para você colocar na cabeça de jogador brasileiro que começa a jogar bola na rua, campinho e tudo mais, que você tem que ser robótico. Brasileiro não é robótico. Se você tentar fazer um robô brasileiro, vai dar um péssimo robô. Um péssimo robô do Um ciborgue, um ciborgue feito com pessoas brasileiras não ia funcionar. Um homem de 6 Porque milhões o brasileiro não é durão. Agora, Mauro, sucessão, e você escreveu sobre isso, porque ficou esse papo, não, Felipe Luiz, eu também gosto do Felipe Luiz.
E aí você foi a campo para saber, será que ele toparia um negócio desse? Conta aí pra gente, porque você escreveu sobre isso, inclusive. O Zé Boto já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que não vai deixar o Flamengo, que ele não pretende deixar o Flamengo, que é o plano de carreira dele. E o Zé Boto, isso é uma informação curiosa até, ele teme muito mais perder o Felipe Luiz para um time europeu do que para a seleção brasileira. Uhum. O Felipe Luiz, ele é um cara, ele é um brasileiro, tem um passaporte brasileiro, mas tem um profissional europeu, né? Ele fez a carreira dele toda lá, ele é forjado lá, a mentalidade dele é muito europeia, a influência de técnicos com os quais ele trabalhou lá. O Simeone é argentino, mas a carreira dele de sucesso é na Espanha. É jogando Champions, jogando no Campeonato Espanhol, Copa do Rei, enfim. Se ele mudará de ideia amanhã, se ele vai ser convidado, eu não sei. Mas hoje, o que ele disse já em conversa com o diretor, com o chefe dele, né? Que é o chefe dele, foi, não pretendo sair. E o Boto considera que ele está certo porque seria uma precipitação e eu concordo com isso. Eu também. Porque ele não passou por nenhuma crise. Uhum. O Felipe Luiz não sabe o que é ser xingado pela torcida, ser vaiado. Ele vai passar por isso. O Guardiola está passando, gente, por isso. Passando por críticas, o time dele colecionando derrotas. Começa já não sabe ter um né? A torcida pode ficar com raiva, não sabe o que vai acontecer. Tem uma longa jornada pela frente. Como vai ser o Flamengo na Libertadores? Ele não treinou nenhum jogo de Libertadores. Então, seria assim, um passo muito grande e legado zero. Porque o Dorival vai deixar legado zero para o herdeiro. Eu acho que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que seja um cara que... Não seja um cara que peça para entrar na rodinha, né? Mas sim um cara que entra rasgando a rodinha. Ele passa e abre espaço para ele entrar e todo mundo faz silêncio para ele ouvir. Tem que ser um Jorge Jesus. Um cara Jesus. que comece a rodinha. Exato. Ele é o ponto central da rodinha. É o Jorge Jesus, que tem contrato até o dia 30 de junho. Também. Eu também. E é um cara que conhece futebol brasileiro, conhece os jogadores, não pipoca para ninguém. Ah, mas aí o Neymar não vai voltar. Se o Neymar estiver bem, ele convoca o Neymar e bota para jogar. Se não estiver bem, ele não convoca o Neymar, como deve ser, gente. O Dorival falou que ia montar a seleção ao redor do Neymar. Tem a notícia que está no UOL hoje, eu estava lendo agora de manhã, vindo para cá. O Neymar não joga contra o Vasco na estreia, quer dizer, continua fora. Uhum. E o Dorival queria montar a seleção ao redor de um jogador que atuou 2 pedaços de jogos pelo Al Hilal em 490 dias aproximadamente e participou de 7 jogos do Campeonato Paulista. Um contra o Corinthians, mas não foi o mais importante, que ele estava fora, e contra times pequenos. E que fez um belíssimo gol olímpico na Inter de Limeira, rebaixada. Quer dizer, esse é o currículo do Neymar atual. E ele ia montar o time ao redor do Neymar? Como assim? Que saiu com incômodo contra o Bragantino e foi se recuperar no Carnaval. No Carnaval. Quer dizer, é uma subserviência que um Jorge Jesus não vai ter. Ou então, se você quiser tentar um outro nome, assim, um cara pesado, vê se o Zé Mourinho quer trabalhar no Brasil, na seleção brasileira, já que ele está no Fenerbahçe e já foi eliminado lá de competição europeia. Não gosto do Zé Mourinho, não, assim, não é meu técnico preferido. Mas eu acho que o Brasil precisa de um cara que entre no vestiário, é isso que o Casão falou, e ele que abre a rodinha. E todo mundo para ouvir. Alguém que não se intimide com o jogador, que olha o jogador de igual para igual, de cima para baixo, não de baixo para cima. O chefe. E um cara que tenha peso, que tenha experiência, que consiga realmente comandar aquilo ali, porque não tem legado. E não tem tempo de trabalho. Isso, por exemplo, que o Abel já fez no Palmeiras, cada uma à sua maneira, que o Felipe já fez no Flamengo, está fazendo, aliás, né? Que demanda tempo de treino, não vai ter. Não vai ter. O Scaloni teve, por exemplo, 1 mês na Copa América de 2021, 1 mês na Argentina, no Catar, na Copa do Mundo, e 1 mês na Copa América do ano passado, por exemplo. Por isso que o time dele tem conjunto. Ele já teve períodos longos treinando e jogando. Até a Copa do Mundo não tem mais, são só esses intervalos de 10 dias com 2 jogos, um no Brasil e um fora, uma viagem no meio. Então, tem que ser alguém que consiga agir rapidamente. Eu acho que esses caras têm um perfil assim, grande o bastante para encontrar soluções rápidas, como o Tite encontrou, quando pegou um time horroroso do Dunga, e ele arrumou imediatamente. Primeiro jogo. Usou até contra o Equador. Ele pegou muitas ideias do time dele do Corinthians, aquele formato ali, adaptou e funcionou super bem. Só uma coisa, diferentemente do Dorival, pegou o Gabriel Jesus, que era moleque do Palmeiras, e depois de titular na estreia contra o Equador, ele fez 2 gols e sofreu o pênalti. Isso. E o que é completamente ao contrário do que o Dorival está fazendo com o Endrick. Sim. Ao invés de bancar o garoto, ao invés de bancar o Estevão. Por que o Estevão não entra no jogo? Por que o Estevão não entra no jogo? E é o mais curioso é isso. Ele entrou, o Endrick entrou contra a Espanha e contra a Inglaterra, fez gol. E aí o Dorival desperdiçou, contra o México também. O Dorival desperdiçou a maior janela que ele tinha, a maior janela que a seleção tinha até a Copa do Mundo, que eram os 10, 15 dias antes da Copa América e depois mais os 30 dias da Copa América. E naquele momento, quando a gente vê o Brasil sem evoluir na Copa América, já dava para saber que não ia dar certo. E termina com a imagem do Dorival
com o dedinho lá tentando entrar na roda. falar. O Mauro estava descrevendo o técnico que ele acha ideal, o Casão também, e eu fiquei ouvindo, e só veio uma pessoa na minha cabeça, uma imagem, e essa pessoa está fumando um charuto dentro do vestiário, que é Carlo Ancelotti. É o cara que chega... É o dono do vestiário. Sim. E se o Edinaldo chega e manda um oi sumido de novo para ele, fala, e aí, vamos voltar, vamos conversar de novo, eu estou reeleito agora até 2030, não tem mais risco de eu perder na justiça, porque foi um papo real, foi um plano real, foi uma conversa, existiu, não foi só um sonho, como a gente às vezes até suspeitava, né? Porque Ancelotti na seleção, será? Será que existe mesmo essa possibilidade? Não, teve essa chance. E aí eu imagino o Ancelotti chegando, todo mundo respeita ele, ninguém vai olhar de lado para ele. Será que ele viu o jogo ontem? Um amigo meu brincou que se o Ancelotti chegar, ele vai demorar 2-3 meses para saber o que é o Botafogo de Ribeirão Preto, ele vai confundir tudo no futebol brasileiro. Mas quando ele entra no vestiário, ele vai olhar ali e vai falar, olha, Endrick vai jogar assim, Rodrigo, você já sabe, você já me conhece, Vini Júnior, você já me conhece, Se o Ancelotti aparece na seleção brasileira, ele coloca o ataque Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, que já sabe como funcionar. E ele já trabalhou na França, na Alemanha, ele foi campeão na Itália, em todo lugar que ele foi, na Inglaterra. Onde ele passou, ele foi campeão. Então, assim, é o cara, pra mim, é o cara ideal. Ele está com um contrato até o final da temporada agora com o Real Madrid. Deixa o Real Madrid jogar o Super Mundial. E é perfeito para o Ancelotti. Ele já está pensando em encerrar a carreira. Tem mais um ano até a Copa do Mundo. Do Super Mundial. Tem mais um ano até a Copa do Mundo. Ele trabalha, faz um ano de trabalho, joga a Copa do Mundo. E aí, se quiser, encerra por cima. Ou, enfim, se for vir, sei lá o que vai acontecer com a seleção. Mas seria, para mim, o nome ideal. Eu acho que é importante entender o seguinte também, né? A gente às vezes confunde. Embora a seleção seja da CBF, ela que manda na seleção, uma coisa é a CBF, a imagem que ela tem, outra é a seleção brasileira, e apesar de 7-1 e essas coisas todas, ela ainda tem um prestígio. Uma atrativo, né? E é até um fetiche, de repente, para um treinador desse, já de carreira vitoriosa, o cara pensa, cara, se eu vou lá e ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil, né? O que mais eu posso fazer? Isso, né? Coroa a carreira então, do cara, assim, né? Dinheiro não é problema. Mora um ano no Rio de Janeiro. Exato. Não, ele pode, é pior, ele pode ficar na Europa e aqui onde ele quiser, porque observar jogador, ele tem que observar na Europa e tem que observar aqui. Né? Ele tem que observar jogador lá e aqui, ele pode vir para cá, passar um tempo. Por exemplo, vai ter o período de jogos aqui das eliminatórias. O cara vem para cá, passa aqui um mês, ou quase isso, entre o período pré e os jogos. Depois vai para a Europa, continua acompanhando. Ele não precisa ficar aqui o tempo todo. Nem é necessário que ele fique aqui dando expediente na salinha lá da Barra da Tijuca, na sede da CBF, nem precisa. Então, é possível sim. Agora, tem que ter um poder de persuasão muito grande, né? E, de fato, como o Danilo falou, eles chegaram a falar de fato. Isso aí não é lenda. E eu acho até que foi um pensamento legal, ele pensou grande, cara. Pô, mas que maluquice. Não, maluquice não. É a seleção brasileira, pô. Por que maluquice? O Ancelotti é maior que a seleção brasileira? Alguém acha isso? Apesar do 7-1 e desse papelão de ontem, por exemplo? Então, você tem que pensar grande. A questão foi a maneira que foi feito. Vocês ficaram esperando, a coisa não evoluiu, e aí depois disso não sabia para onde correr. Aí foram para soluções caseiras, assim, totalmente aleatórias. Né? Até o perfil dos técnicos, do ramonismo interino, o dinizismo interino e agora o Dorival. Nem são técnicos tão semelhantes assim. Agora, a data FIFA é um pouquinho antes do Super Mundial, né? Então o Brasil ia ter que jogar 2 jogos aí. 4 de junho o jogo. Os que tem aí tem que o arrumar Ancelotti. um ramonismo interino, mais uma vez. É duríssimo também. E também seria uma enorme sacanagem deixar esticar a vida do Dorival até lá e depois falar, valeu aí, obrigado, tchau, depois da data FIFA. Eu acho até que o Jorge Jesus é mais... O Jorge Jesus, eu acho que tem esse tamanho de chegar na roda tem esse e falar, estilo de personalidade. E aí, mas muita gente fala, né? Ah, não, mas ele não se dá bem com o Neymar. Olha, eu posso estar redondamente enganado, mas se você fizer uma pergunta, quem você tiver que escolher um hoje, o Jorge Jesus ou o Neymar na seleção? Eu acho que a galera ia preferir o Jorge Jesus. O que vocês acham? Eu acho também. Se tivesse, né? Eu acho. Não, como que não gosta do Neymar? Isso aí é um absurdo, isso é uma coisa criada. Sim. Ele não via o Neymar bem o suficiente para ele colocar no time dele. E ele estava certo. Ele estava certo, cacete. O tempo mostrou que ele estava certo. Totalmente certo. Isso aí não é questão de gostar ou não gostar. O problema é que o Neymar não gosta de ser contrariado e aí coloca a opinião pública contra o treinador, porque aqui no Brasil tem uma grande parte que ouve o que o Neymar fala e leva a sério o que ele fala.
Né? Esse é o problema. O do Jorge Jesus tinha total razão desde o início. Ele não era contra o Neymar, ele pediu a contratação do Neymar, porque ele acreditava que o Neymar ia fazer o time dele dar um salto de qualidade e que se o Neymar estivesse bem, daria mesmo salto de qualidade. Só que o Neymar chegou lá, estourou o joelho. Ninguém tem culpa disso. Ficou 1 ano e pouco parado, que eu acho que foi muito, tá? O Pedro tá voltando lá a treinar. O Neymar ficou parado tempo demais pela contusão. 480 dias então, aproximadamente. Tempo demais, beleza. Voltou, jogou essas partidas aí, nenhuma partida acima do normal, nenhuma partida como melhor em campo. A partida mais de peso que ele jogou foi contra o Corinthians no campeonato, perdeu 2-1 e o Santos melhorou quando ele saiu, fez o gol, apertou. As outras foram todas com time Noroeste, não tem divisão. A Inter de Limeira não tem divisão, Água Santa não tem divisão e pegou o Bragantino, que é Série A, mal. O Bragantino não caiu ano passado por sorte. E aí a própria imprensa colabora falando, elogiando excessivamente coisas comuns que o Neymar veio fazer em campo. E aí vira uma fantasia que até o Dorival, nesse caso, ficou encurralado com essa fantasia criada por a imprensa e pelas Neymarzetes torcedoras, que aí ficam pressionando. Eu escrevi um texto ontem sobre o jogo, aí tem um comentário lá, a solução é o Neymar. Gente, o cara tá machucado. Como que a solução é o Neymar? O cara não jogou, sabe? Não dá para entender. Sabe que tem canal de YouTube que parece que trabalha pro Neymar. Né? Canal que trabalha por Neymar, que ontem fica colocando coisas no ar, o Neymar vai mudar, o Neymar fazendo propaganda do Neymar, como se trabalha por Neymar, é mesmo, tá parecendo o Santos, né? O Santos tá vendo casa do Neymar. E tem canal de TV, o YouTube e pessoal da internet que parece que trabalha por Neymar, trabalha errado. O Neymar é ótimo jogando, ótimo se ele estiver bem fisicamente, mas qual foi a última vez que nós vimos o Neymar bem fisicamente, Mauro? Não. Danilo, quando foi? Ele ficou 5 temporadas no PSG, ele não fez em nenhuma temporada 30 jogos pelo Paris Saint-Germain. Então. O máximo foram 29 jogos, 25, 27, 29. Não conseguiu fazer, sempre com contusões, Isso não é de hoje. Ele já era coadjuvante do Mbappé. O Mbappé era o cara do time. Uhum. Quando ele chega, inclusive, na final da Champions, o Mbappé era o principal jogador, não era o Neymar. Só que no Brasil, por conta da existência de Neymarzetes, é que se cria essa ilusão. É uma coisa muito óbvia. E tem um agravante da relação dele com o Jorge Jesus, que antes do jogo da lesão, que foi contra o Uruguai em Montevidéu, né? Foram 2 jogos e o da lesão foi lá, o Jorge Jesus disse para ele não viajar e falou, ele não tem condições, ele não está bem fisicamente, tem que ficar aqui se preparando, não é hora de servir a seleção brasileira. Ele pegou um avião, atravessou quase que o planeta todo, chegou aqui e se machucou no joelho. Aí tudo bem, a lesão foi algo que não tem a ver com a questão física. Mas é óbvio que o português deve ter pensado, cara, eu avisei para esse cara viajar que ele não estava bem. Ele vai e arrebenta o joelho. Né? Aí ficou parado aí 400 e tantos dias, quase 500 dias sem jogar futebol. E ainda se discute sobre ele. Eu digo isso já há algum tempo. O Neymar é um jogador imaginário. Ele é o jogador que as pessoas imaginam que ele possa fazer. Mas ele não consegue demonstrar. Se vai voltar a fazer ou não, a gente não sabe. E a seleção brasileira, ela precisa de soluções, não de uma experiência. Vamos ver se dá certo. Hoje, se o Neymar tivesse amadurecido como jogador, talvez até como pessoa, não sei, não conheço ele pessoalmente para saber, mas pelas atitudes, parece que não, né? Mas se ele tivesse amadurecido, ele seria uma liderança, como o Messi foi o líder, até mudando muito do seu perfil, nessa virada da Argentina, que começa em 2021, quando eles ganham a Copa América no Rio de Janeiro, em cima do Brasil. Ali é que tem a união do técnico, o técnico novato, com a grande estrela. E ali é mais ou menos o seguinte, ali o Messi avisa para todo mundo, inclusive para os dirigentes, está comigo. Está comigo, o Scaloni é meu. Não vai mexer com ele, não. Mais ou menos assim. E ali a coisa começou a andar. Tanto que a gente lembrou aqui a música ironizando o Brasil, que ele manda parar, aquilo mostrou, tem um lado ali, que mostra como os jogadores estavam com o Messi. E agora a Argentina já dá um outro passo na transição para o adeus do Messi. Sim. Sem ele, ganhou do Uruguai fora de casa jogando bem e ontem amassou o Brasil também sem ele. Ou seja, olha só o estágio que os caras já estão. Eles já estão na transição. E nós aqui estamos pedindo o Neymar. Pedindo o Neymar. Esse é o contraponto bizarro. É bizarro. Pessoas pedindo o Neymar e a Argentina já tem um bom time e já se prepara para jogar sem o Messi. Ele vai à Copa do Mundo e é possível que a Argentina não dependa dele. Isso. Tem um time competitivo e o Messi seja
talvez um tempero para jogar alguns jogos, alguns pedaços de jogos, dependendo de como ele vai estar até lá. E, aliás, ontem, né, fica até espantoso a gente lembrar, perceber que ontem esse cara, a Almada, o cara jogava aqui, no Botafogo. Ontem, joga bola pra caramba. Não, enfiada de bola que ele deu no primeiro gol, né? E só uma coisa rapidinho, eu concordo com tudo que o Casão e o Mauro falaram sobre o Neymar. Jogador imaginário, não tem perfil de liderança, não está maduro o suficiente, mas tem um ponto que a gente tem que considerar, e aí não é opinião, é a questão de como o vestiário lida com isso. Infelizmente, para quem não gosta, felizmente para quem gosta, o vestiário ainda quer o Neymar como líder. Os jogadores ainda querem o Neymar como líder. O Rafinha ainda quer o Neymar como líder. O Vini Júnior ainda quer o Neymar como líder. Os mais velhos, o Marquinhos ainda tem o Neymar como líder. E aí esse é um problema que quem tem que resolver é o presidente, o diretor e o novo treinador, já considerando que o Dorival vai cair. Eu concordo 100% com o Mauro e com o Casão que o Neymar é imaginário, que ele não serve. É até curioso como a seleção tenta se mobilizar pro Neymar, tenta jogar pro Neymar, os caras amam o Neymar, só que o Neymar não responde, ele não dá sinais, não deu os sinais que o Messi deu, por exemplo, na Argentina, na hora que você vê o time sendo formado ao entorno dele. Então, assim, o ponto que a gente tem que ver, até se trouxer o Jorge Jesus, se for o Jorge Jesus o nome, é como vai ser essa relação, porque eu duvido que o Edinaldo vai comprar uma briga, e o Edinaldo consulta os jogadores sempre. Todas as decisões que ele teve até agora, ele consultou os jogadores, conversou com o Danilo na época, conversou com os outros líderes do elenco. Então, assim, me surpreenderia muito se ele comprasse essa briga, seria um sinal, para mim, positivo, se ele compra a briga e fala, o Neymar agora acabou, mas eu duvido muito isso acontecer. Duvido. Posso dar um contraponto de personalidade, de liderança? Assim, eu acho, na minha visão, que muita dessa escolha dos jogadores querem o Neymar, igual o Dorival falou, fiz o time em cima do Neymar para tirar o foco deles, para tirar a responsabilidade deles. Não tem personalidade, nem o Dorival, nem o time da seleção brasileira. Com a presença do Neymar lá, o foco vai ser, se perdesse ontem com o Neymar lá, era tudo em cima do Neymar. Então, não ia ter, o Rafinha ia poder falar porrada neles, que não ia ter problema nenhum. O Dorival ia poder escalar errado, que não ia ter problema nenhum, porque ninguém ia falar de Dorival, ninguém ia falar de jogador. Iam falar em cima do Neymar. E eles sabem muito bem que a presença do Neymar lá eles tiram um caminhão das costas dele que eles não querem carregar. Gente, jogar na seleção brasileira, você tem que estar preparado para carregar o caminhão. Você chega na seleção com a geladeira nas costas. E você vai jogar na seleção brasileira, amistoso, Copa do Mundo, eliminatórias, com a geladeira nas costas. Ela está sempre com a geladeira nas costas. E o jogador tem que ir lá e não transferir a geladeira dele para o outro que já tem uma. Que é a questão do Neymar com esses jogadores. Rafinha fala que é o Neymar, eu não acredito, não que ele não queira, não que ele não goste. Eu acho que quer fugir da responsabilidade. Todos os outros que falam isso. O Dorival fez isso, foi claro para mim. O Dorival, quando ele falou na coletiva, quando o Neymar foi cortado, né? Pô, eu tinha feito o planejamento em cima do Neymar. Isso é inexistente nesse momento. Ele fez o planejamento em cima do Neymar, ele convocou o Neymar para... agora não sou eu o foco das críticas. É isso. Querem usar o Neymar para tirar o foco deles, ao invés de assumir a responsabilidade deles. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um breve intervalo aqui na TV. Eu sigo respondendo as mensagens de vocês. E isso, só uma coisa, não tem nada a ver com o Neymar, hein? Quero deixar claro, essa crítica que eu estou fazendo não é jogadores que não assumem a responsabilidade. Exatamente.